Tá bom. Boa tarde a todos. Então, agora nós vamos começar a reunião do Conselho do Departamento de Cirurgia, aqui da Escola Paulista de Medicina. E hoje nós temos, orgulhosamente, a honra de receber o professor Dr. José Eduardo Aguilar Nascimento. Ele é formado aqui na Escola Paulista de Medicina, em 1976, fez residência médica na Escola Paulista de Medicina, depois ele fez doutorado na Escola Paulista de Medicina e fez um sanduíche em Londres. Depois ele fez um pós-doc em Wisconsin Medicine, nos Estados Unidos, né? E ele é professor titular da Universidade Federal do Mato Grosso e também foi vice-reitor da mesma universidade. Atualmente, ele é diretor do curso de medicina da Univag, do Mato Grosso, e ele é um pesquisador muito importante do CNPq. E hoje, então, ele vai nos falar sobre um projeto que ele tem. Parece que é um orgulho para ele, porque ele fala com tanto orgulho desse projeto, que é o Projeto Acerto, e que tem ajudado muito cuidar bem dos pacientes no Brasil, porque não é restrito só lá no Mato Grosso. Hoje ele já difundiu o Projeto Acerto pelo Brasil todo. Professor José Eduardo Aguilar Nascimento, muito obrigado e a palavra é sua. Ok, me ouvem bem? Sim. Então tá. Muito obrigado pelo convite, professor José Carlos Batista, e para mim é sempre uma grande honra estar de volta presencialmente ou virtualmente na minha alma mater, né, que é a Escola Paulista de Medicina, onde já vejo aí pela telinha vários colegas que conheci durante o curso e que ou recebi os ensinamentos ou passei ensinamentos enquanto eram residentes aí da gastrocirurgia. Bom, eu vou colocar a minha tela, espero que não tenha problema, porque eu não testei antes. Conseguem ver? Sim, já está perfeito. Vendo muito bem. Tá bom. Então, nós vamos falar hoje do protocolo Acerto, mas eu quero novamente colocar a grande riqueza que foi a minha formação de graduação e residência e todas as participações que tive, principalmente na equipe de xadrez da escola, onde a gente tinha uma equipe muito boa na época e ganhava muita coisa, como vocês podem ver por aí. Bom, o Projeto Acerto ele foi criado há mais de 15 anos atrás, aqui no Hospital Universitário Júlio Miller. É um projeto que tem uma premissa de melhorar cuidados perioperatórios, com base na evidência versus aquela tradição de se passar o conhecimento nas visitas do R3 para o R2 para o R1. A ideia era ver na literatura evidências de cuidados perioperatórios e tentar implementar isso de forma gratuita dentro do cenário universitário e depois difundimos isso para hospitais públicos e privados. Acerto é um acrônimo que a gente criou de aceleração da recuperação total pós-operatória. Ele foi baseado muito no protocolo ERAS, do qual a gente teve uma pequena participação no início da década e publicamos junto com o Dr. Oli Lundquist o primeiro guideline do ERAS para a cirurgia de pâncreas. E depois, por questões de implementação paga, a gente migrou, e assim como muita gente no mundo migrou para protocolos de implementação gratuita. Eu não vou ter tempo, obviamente, de falar de todo o protocolo, mas são prescrições que vão desde o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório, com base estritamente no que há de evidência científica através de estudos randomizados, meta-análises, guidelines, diretrizes de sociedades médicas que tomam a evidência como base, e a partir daí a gente estruturou essas
prescrições de pré- e pós-operatório, da qual na aula eu vou falar de algumas. A ideia filosófica é de aproveitar janelas de oportunidade, que é um termo que a gente usa dentro do acerto, aquele tempo que vai do último contato que a gente tem com o paciente cirúrgico, eletivo, até ele entrar no centro cirúrgico, é uma janela que a gente ou usa ou a gente perde. Da mesma maneira, existem prescrições que, do início da indução anestésica até o final do procedimento, ou a gente também usa, né, ou perde essa janela de oportunidade. E, igualmente, o pós-operatório mais recente, as primeiras 24, 48 horas de pós-operatório. A gente recebeu há muitos anos o apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do qual eu faço questão de destacar, de outras sociedades de cirurgia também, que vêm implementando em seus pares a importância de que um paciente que seja bem operado e bem anestesiado receba cuidados pré-operatórios melhores. Esse diferencial faz toda a diferença e a gente publicou junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Sociedade Brasileira de Nutrição, em 2017, uma diretriz na revista do colégio. E, recentemente, a gente fez um background de toda a publicação que a gente fez nos últimos, na época, 15 anos, e colocamos todos esses dados num artigo que é interessante para quem quer conhecer o acerto de uma maneira mais completa. A ideia central é que a gente percebeu a dicotomia de evolução que estava existindo entre a tecnologia em cirurgia, né? Eu fiz residência numa época que só tinha, obviamente, cirurgia aberta, tive que aprender a fazer cirurgia laparoscópica, hoje não tenho mais tempo para aprender cirurgia robótica, e todas as tecnologias, os grampeadores e etc., que vieram nas últimas décadas. E o que a gente notou é que o cuidado perioperatório não estava fazendo a mesma evolução. Via muita gente operando cirurgia videolaparoscópica e implementando nesse paciente prescrições de jejum prolongado no pré-operatório, pós-operatório, fazendo aquelas hidratações com fluidos de maneira volumosa, contrariando o que existia dentro da literatura. Então, a gente resolveu fazer um protocolo, né? Acompanhamos primeiro, como eu disse, o protocolo ERAS na Europa, mas implementamos isso em 2005, e em 2006 publicamos nossos primeiros resultados. E vejam que a gente não está falando só em acelerar a recuperação do ponto de vista de diminuir tempo de internação. A gente, com os mesmos cirurgiões, mesmo tipo de paciente e mesma enfermaria, conseguimos rapidamente diminuir infecção e complicações pós-operatórias de uma maneira muito interessante. Esse artigo, publicado em 2011, que foi uma tese de doutorado da nossa universidade, mostrou em 2 períodos a quantidade de benefícios que um protocolo como esse poderia trazer em oposição a um protocolo tradicional de cuidados, né? Com um número maior de casos, não só foram consistentes a diminuição de complicações, infecção de sítio cirúrgico, necessidade de reoperação em cirurgias de grande porte, como notamos também uma diminuição significativa de mortalidade. Esse protocolo ele tem um pouco mais de resultados benéficos para populações mais frágeis, né? Que são, evidentemente, doentes idosos, pacientes oncológicos, pacientes desnutridos. Mostro aqui um trabalho mostrando em pacientes idosos como a gente pode diminuir dias de internação e complicações. Vou dar alguns exemplos nessa aula de prescrições que concorrem com o protocolo tradicional versus o que a literatura tem recomendado.
o primeiro que eu gostaria de falar é o tamanho do jejum pré-operatório, né? A gente aprende e aprendeu que a gente tem que deixar o paciente em jejum desde as 10 da noite ou à meia-noite, para uma cirurgia de manhã, e às vezes a mesma prescrição para alguém que vai fazer cirurgia à tarde. E, na verdade, o que a gente percebeu em auditoria é que esse tempo de jejum ele não é de 6 a 8 horas. Quando a gente faz um estudo no meu hospital, era de 16 horas. E a gente viu num estudo multicêntrico em 19 hospitais do Brasil que o que tinha no meu hospital universitário era o mesmo em todas as regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste, etc. Muito tempo de jejum pré-operatório. Isso significa, obviamente, não faz bem para o paciente que entra completamente com um desbalanço de metabolismo, né? Com glicogênio já quase no fim, com já elevação de hormônios contrarreguladores e neoglicogênese, de modo que isso repercute no pós-operatório e na recuperação do paciente. Os nossos anestesistas adentraram dentro dessa ideia e publicaram em 2009 o primeiro trabalho deles, mostrando em quase 400 pacientes nenhum caso de complicação, e isso se mantém durante todos esses anos. É bastante seguro o paciente tomar 200 a 400 ml de uma bebida com carboidrato antes da operação, mantendo um jejum de sólidos por 6 horas. Né? Nós começamos com essa bebida com carboidrato e fomos evoluindo. Hoje a gente usa uma bebida não só com carboidratos, mas com uma fonte nitrogenada em uma bebida clarificada, sem resíduos, no pré-operatório, 2 a 3 horas antes da operação. Isso dá um incremento importante para vários parâmetros de pós-operatório. E vejam que nenhuma dessas sociedades, bastante significativas no mundo de anestesia, realmente faz esse protocolo que a gente normalmente vê no Brasil, de 6, 8 horas de prescrição de jejum completo, que, como eu disse, não é de 6 a 8 horas, principalmente pacientes de segundo horário, terceiro horário, pacientes que vão operar à tarde, ficam um tempo, se auditados, muito grande. Todas essas sociedades não recomendam isso. Inclusive, a nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia, olha, com grau de recomendação forte, com evidência altíssima, recomenda tanto para adultos como para crianças, jejum de sólidos, obviamente, 6 a 8 horas, porém, uso de bebida contendo um carboidrato, no caso a maltodestrina, 2 horas antes da operação. Ou mesmo fórmulas industrializadas que contêm uma fonte nitrogenada. A gente tem várias fontes nitrogenadas, mas as mais pesquisadas são a glutamina e a proteína do soro do leite, para 3 horas. Esses são estudos que a gente fez vários estudos de segurança, né? Esse aqui é um estudo crossover, onde os voluntários tomam a bebida já na máquina de ressonância magnética, e depois a gente tem o volume com o estômago cheio, e depois, 3 horas depois, 2 horas depois, a gente tem o que aconteceu com a expulsão desse conteúdo com bebida contendo carboidrato e uma fonte nitrogenada. Percebam que a média de alguém com 12 horas de jejum é aproximadamente 28 ml, e depois de tomar 200 ml de um produto como esse, com proteína do soro e carboidrato, 3 horas depois ele tem segurança de ter o mesmo volume no pós-operatório. Aqui o gráfico inicial que a gente fez de 6 voluntários, mostrando em azul como era o volume por ressonância magnética antes, logo após de tomar, e depois em cinza 3 horas depois. Então é bastante seguro. E essa bebida que a gente tem utilizado nos últimos anos, a gente começou com carboidrato e agora a gente usa isso, tem várias vantagens em relação ao carboidrato sozinho. E a gente tem colocado esse protocolo à disposição de vários hospitais,
e tem acompanhado isso através de enquetes realizadas pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e pela Braskem, e a gente vê dos respondedores uma aderência cada vez maior a esse tipo de protocolo. Outra prescrição que eu queria discutir com vocês é a realimentação precoce versus a introdução de fluidos intravenosos, cristalóides ou não, no pós-operatório. Né? Obviamente, se a gente vai deixar o paciente em jejum, a gente usa o famoso soro, né? Fluidos cristalóides na veia. Porque a gente tem algum receio em relação às anastomoses e a gente respeita uma fase chamada ilho adinâmico, que acontece na medida em que a gente toca o abdômen e diretamente proporcional ao tamanho dessa operação, à magnitude dessa operação e outras variáveis que eu não vou aqui descrever. Mas o fato é que o intestino delgado, ele rapidamente volta à motilidade e é capaz de absorver. E esse tempo é bastante curto, desde que não haja um tempo mais prolongado por alguma outra razão que possa existir. O fato é que muita gente, quando faz uma anastomose digestiva, principalmente a anastomose digestiva alta, mas também a gente vê isso no Brasil ainda, em anastomose digestiva do cólon, mantendo o paciente 2, 3, 4 dias em completo jejum absoluto. Né? Então, esse tema é bastante interessante, porque, obviamente, se a gente deixa o paciente em jejum, a gente está dando fluidos cristalóides. E é interessante saber que fluidos cristalóides, eles não ficam no espaço intravascular por muito tempo. 30 minutos, 60 minutos, eles extravasam para o interstício. Essa é a dinâmica de fluidos em solução salina, solução de Hartmann, solução de Ringer, ou mesmo soro glicosado mais ainda. De modo que nós cirurgiões do aparelho digestivo, se a gente tem uma operação que demora mais de 3 horas, a gente começa a ver as alças ficando cada vez mais edemaciadas. E isso acontece porque o anestesista está dispensando fluidos cristalóides na veia do paciente. O fato é que no dia seguinte a uma operação que resseca um estômago ou um cólon, o paciente está mais pesado. E esse maior peso é devido a esse acúmulo de líquidos que vai acontecendo. Quando a gente compara um protocolo mais restrito, que foi o que a gente fez nesse estudo, em cirurgias de grande porte, a um protocolo tradicional, 30 a 50 ml por quilo de peso, é o que a maioria dos livros manda fazer, a gente vê que quem tem um pouco mais de restrição nesse volume, obviamente com realimentação precoce, não só diminui o tempo de permanência no pós-operatório, como reduz morbidade pós-operatória. E esse outro estudo, crossover, mostrou que quando a gente dá o mesmo tipo de solução salina, por exemplo, por via intravenosa ou por via oral, a via intravenosa acarreta mais inflamação, mais reação de fase aguda, com aumento de proteína C reativa, diminuição de albumina em pacientes normais. Vejam, esses voluntários tinham a albumina totalmente normal. Se tomassem por via oral a mesma quantidade, a albumina permanecia, mas se aplicássemos o mesmo volume por via intravenosa, havia uma queda da albumina e aumento da proteína C reativa. Um outro ponto importante é, às vezes, uma questão mais simples de ser aplicada. Essa é uma prescrição que a gente faz de uma maneira geral, que é a prescrição da mastigação precoce no pós-operatório, e a gente usa os chicletes para adoçar a vida do paciente e fazê-lo mastigar, melhorar os reflexos, e ele tem uma expulsão gastroduodenal, duodeno jejunal, ilho secal e etc. E os estudos mostram, existem vários estudos, várias meta-análises, que mostram que se você mastigar via um chiclete, né, uma goma de mascar, você diminui vários variáveis, como o tamanho do ilho,
E essa outra meta-análise aqui mostra a diminuição do tempo de internação e, se a gente alongar, a diminuição do tempo até evacuar, até eliminar flatos, etc. E, de uma maneira geral, a realimentação precoce é bastante segura, não há nenhum estudo que mostra que realimentar precocemente dá mais fístula, então é bastante segura. Pelo contrário, existem trabalhos que não mostram diferença e tem trabalhos que mostram diminuição de tempo de internação e diminuição de complicações. Quando a gente faz uma meta-análise, isso fica bastante claro. O que a gente tem feito hoje, nessa fase 2 do acerto, é realimentar ultra precocemente, e os nossos anestesistas realimentam o paciente na sala de recuperação anestésica. Quanto mais cedo usar o tubo digestivo, menos desuso nós temos e menor a incidência de íleo. Esse é um paciente que fez uma colectomia direita por doença de Crohn, por videolaparoscopia. O anestesista viu que ele está acordado, não tem mais risco de engasgar, está fornecendo uma bebida clarificada para ele no pós-operatório, ainda na sala de recuperação anestésica. O que iniciar a dieta é muito importante, né? Os trabalhos mostram que se a gente começar a realimentar pacientes que fazem cirurgias de grande porte, com dietas que contêm nitrogênio, proteína, os resultados são muito melhor do que dar aquela sopinha de batata, qualquer caldinho que o paciente possa tomar. Vejam que essa meta-análise, com apenas 300 pacientes em cada braço, foi capaz de mostrar, com realimentação precoce, iniciando com alguma fórmula que contenha aminoácido ou proteína, diminuição de mortalidade. Isso é bastante difícil de encontrar com um número de pacientes restrito. E esse estudo de meta-análise mostra que isso só aconteceu com a dieta que contém proteína. Quando se comparou mortalidade com outro tipo de realimentação precoce, houve alguns benefícios, mas não de mortalidade. Bom, e é importante também a gente mostrar para o gestor do hospital que isso traz consequências importantes, como diminuição de custos. Essa diminuição de custos vai desde cirurgias de pequeno porte, ou de médio porte, como hernioplastia, por exemplo. Esse é um estudo também já publicado, mostrando uma diminuição em pacientes do Serviço Único de Saúde, uma diminuição de 60% aproximadamente de custo de uma hérnia no hospital universitário, até para cirurgias de grande porte, onde a gente já sabia desses dados, de diminuir tempo de internação, diminuir risco de complicação, mas o nosso EBSER montou uma estrutura que a gente consegue agora no hospital universitário calcular o custo, e os custos mostraram que nesse tipo de operação há também uma diminuição de custo. Então é um protocolo win-win, ganha o paciente, né, e ganha também o serviço como um todo, porque os leitos rodam mais rápido, o residente opera mais, o custo é mais barato, então todo mundo tem vantagens quando muda a prescrição tradicional para prescrições baseadas em evidência. Com isso, a gente nota aqui que, ao longo dos anos, numa enfermaria que tem o mesmo número de leitos, o número de operações como vem aumentando no nosso hospital universitário. E nos tempos pós-Covid, onde a gente começa a operar e tem longas filas, principalmente em cirurgia oncológica, encurtar essas filas através de uma aceleração da recuperação tem um comprometimento social também muito grande para aumentar o número de pacientes que estão na fila aguardando cirurgias no nosso Sistema Único de Saúde. Bom, a gente tem divulgado isso há muito tempo, a gente faz reuniões com todas essas especialidades que cuidam do paciente cirúrgico, anestesistas, cirurgiões, intensivistas, nutrólogos. Há muito tempo fazíamos em São Paulo essa reunião presencial, mas com a pandemia a gente resolveu fazer virtual, fizemos e estamos programando para o ano que vem ainda uma reunião virtual, porque ela se mostrou mais barata e consegue atingir cidades bastante pequenas de regiões como Nordeste, Norte, que é muito caro para
uma equipe toda vir a São Paulo ou a Cuiabá para ver o protocolo Acerto. Então, essa é uma grande mensagem do social que o projeto Acerto tem feito no Brasil. Bom, em considerações finais, é um protocolo Acerto, é um protocolo multimodal, multiprofissional, precisamos de vários tipos de profissionais. Se associado à cirurgia segura, que o CBC vem comandando, pode amplificar benefícios para o paciente cirúrgico. O jejum perioperatório pode ser abreviado com segurança, e com isso a gente diminui fluidos. A gente pode muito bem abreviar o jejum a 2, 3 horas antes da operação, com bebidas clarificadas, realimentar precoce o paciente. E se a gente fizer isso, e mais algumas outras medidas que a gente discute no Acerto, a gente pode certamente reduzir em auditorias nosso tempo de internação, na média ou na mediana, seja lá qual for a medida central que a gente usa, reduzir complicações e ainda reduzir custos hospitalares. Acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na escola e estou à disposição para responder alguns questionamentos. Professor, muito obrigado, uma excelente palestra, né? Eu já estou quase aprendendo, viu? Porque já é a segunda vez que eu assisto, hein? Mas foi muito boa mesmo, principalmente chamando a atenção sobre esse problema do jejum, né? O jejum encurtado e de uma forma assim, que a alimentação que pode, o que não pode, antes de uma operação maior, e também a realimentação e precoce. E chamando tudo isso, a diminuição do tempo de internação, também um custo hospitalar. Isso tudo mostra que um trabalho muito bem feito, como foi feito no seu serviço, só traz ganho para a população, né? Então, eu acho uma excelente palestra, e isso aqui vai ser importante para a gente. Eu gostaria de abrir agora para os colegas, né? Aqui todos são amigos aqui do nosso conselho, então fique à vontade aí. Professor Gaspar, está presente? Estou aqui, sim. Hoje eu estou com muita felicidade, um dia muito feliz para mim. Aliás, um dia muito feliz para todos os brasileiros, né, Zé Eduardo? Sim. E particularmente fiquei mais feliz ainda agora em poder vê-lo aí e resgatar a nossa amizade de tantos anos. O Eduardo fez toda a formação dele conosco, lá desde residente, depois a parte de pós-graduação, e é um dos egressos nossos aí que dá mais orgulho para a gente. Ele cresceu realmente muito, muito demais. Ele não só chegou ao topo da carreira acadêmica, como também ele é hoje uma personalidade de reconhecimento internacional por esse trabalho, principalmente por esse trabalho que ele vem divulgando de uma maneira tão competente. Parabéns, José Eduardo, mais uma vez, muito bom revê-lo. Obrigado, Gaspar. Um grande prazer vê-lo. Meu grande R3, né? Do qual aprendi muita coisa fora e dentro do centro cirúrgico. Okay. O professor Falcão, que é professor, ele é o chefe da anestesiologia. Então, qual que é a sua opinião sobre esse jejum curto? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Professor Aguilar, obrigado pela apresentação. Não, realmente isso é fundamental, professor Batista. Hoje em dia, não apenas o jejum, mas, como o professor Aguilar também apontou, dentro do acerto e dos outros princípios da otimização perioperatória, a utilização de várias medidas baseadas em evidências, que vão além do jejum, mas focando especificamente o jejum, sem sombra de dúvida, como o professor Aguilar mostrou, existem muitas evidências que a suplementação com maltodestrina no pré-operatório, encurtamento do jejum no pós-operatório, isso reduz resistência insulínica, isso melhora o desfecho dos pacientes, isso melhora a cicatrização,
então isso reduz, consequentemente, o tempo de internação e os custos, como o professor Aguilar mostrou. Quando a gente resgata um pouco o histórico da questão do NPO Midnight, né, que é nada pela boca a partir da meia-noite, e os pacientes ficam com grandes jejuns prolongados, isso não se justifica, né? E o risco da broncoaspiração, a gente já sabe que o turnover gástrico para líquidos sem resíduos e mesmo para esse carboidrato de rápida digestão, a gente tem 120 minutos de esvaziamento gástrico completo. Então, mas a maior dificuldade, professor Batista, sem sombra de dúvida, é a resistência cultural, são os dogmas, né? Às vezes a falta de conhecimento, que colegas colocam jejuns, às vezes que são de 8 horas, mas que a gente sabe que mesmo 8 horas no Hospital São Paulo se transformam em 12, 16, 24 e 30 horas, porque às vezes é o centro cirúrgico que não tinha material, às vezes acontece alguma coisa que a cirurgia não pôde entrar naquele dia e se mantém o paciente em jejum. Então, professor Aguilar, obrigado por trazer esse tópico aqui, e eu acho que a gente precisa reforçar muito o ensino dos nossos residentes, professor, para a gente possa encurtar esse tempo de jejum com suplementação dos nossos pacientes. E aí esse trabalho multidisciplinar, né? Nós, dentro do centro cirúrgico, com os anestesistas, mostrando que é seguro, e os senhores, com seus residentes e cirurgiões, também sincronizando essa prescrição no pré-operatório. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Falcão. É um prazer revê-lo e sei do seu desempenho e da sua competência em fazer também e dar aula sobre essa medicina perioperatória moderna que muda muitas coisas da prescrição tradicional, principalmente essa questão do jejum, que tanto para o anestesista como para o cirurgião, às vezes são dogmas que a gente precisa culturalmente vencer. Muito bem colocado. Muito bom. Professor João Nelson Branco, da cirurgia cardíaca, né? Você deve conhecê-lo bastante também. Professor João Nelson. Professor João Nelson, nós não estamos ouvindo. Boa tarde a todos. Parabéns, professor, pela excelente palestra, muito prática. Eu tenho uma dúvida que eu acho que os colegas podem compartilhar, talvez o pessoal da anestesia também possa dar alguma deixa para nós, sobre os diabéticos ou não diabéticos que estão tomando algumas medicações do tipo liraglutida, o Saxenda ou o Ozempic, que está muito na moda hoje. Nós sabemos que essas drogas, eles retardam o esvaziamento gástrico. Isso interfere de alguma maneira, porque os nossos anestesistas, os anestesistas que trabalham conosco, eles tomam um especial cuidado pacientes diabéticos, né? Mas hoje, para emagrecimento, o pessoal está tomando muito isso. E isso retarda bastante o esvaziamento gástrico. Alguma medida, isso interfere, isso foi, de alguma maneira, estudado? O senhor tem referência para nos dar sobre esse assunto? Prazer em vê-lo, João Nelson. Conheço dos anos 70 também. Bom, mas as primeiras diretrizes de abreviação do jejum, elas, por falta de evidência, contrariavam a utilização disso em pacientes diabéticos, em pacientes obesos, e em vários outros tipos de pacientes. Com isso, ao longo dos anos, foram saindo trabalhos randomizados, trabalhos que foram modificando um pouco esse aspecto, né? O Dr. Falcão pode me complementar como anestesista, mas o primeiro lugar é sempre a segurança do paciente. Se a gente tem alguma suspeita, não precisa ter exame para mostrar, que há gastroparesia, a gente contraindica a abreviação do jejum. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Na dúvida, é melhor manter o jejum do que não praticá-lo de uma maneira para seguir o protocolo. Isso é uma das contraindicações e não há necessidade de gastar
qualquer tipo de exame para mostrar que é uma gastroparesia, seja lá diabética, medicamentosa ou qualquer outro tipo de gastroparesia que, porventura, o paciente tenha. Na dúvida, jejum tradicional, procurando sempre não deixar aquilo que a gente mostrou naquele trabalho Big Fast, e que eu acho que o Falcão complementou aí bem, que não é só no Hospital São Paulo, aqui no Hospital Universitário. De uma maneira geral, isso é mundial, né? Cirurgias atrasam aqui, atrasam no Japão, atrasam nos Estados Unidos, atrasam em qualquer lugar. Então, se a gente mensurar isso por auditoria, o tamanho do jejum é muito ruim. É isso que impacta no paciente. Mas se o paciente usa alguma medicação ou tem um diabetes extremamente descompensado e você, por questões de segurança, não quer usar, eu acho que é perfeitamente ok para não fazer isso, né? Gastroparesia, por si só, na anamnese já é uma contraindicação. Ok. Bom, tem mais algum conselheiro que gostaria de fazer algum comentário sobre essa brilhante exposição do professor Aguilar? Senhor Ramiro. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho muito contato com o Aguilar, né, Aguilar? E é um grande colaborador dessa escola e das sociedades médicas de um modo geral. Talvez só para concluir, talvez você pontuar alguma coisa sobre como o projeto Acerto poderia ser inserido no sistema público de saúde, por exemplo, como você vê essa perspectiva? Então, acho que isso é uma proposição que a gente tem no Grupo Acerto há muitos anos, né? Alguns secretários de saúde aqui do estado de Mato Grosso, em governos passados, já nos levaram a Brasília para apresentar ao Ministério, para encaminhar uma política pública, né? O Brasil opera pelo DataSUS alguns milhões de procedimentos cirúrgicos ao ano, né? A média, eu diria, se a gente olhar o DataSUS, é na faixa aí de 5, 6 milhões de cirurgias ao ano. Em alguns anos, 8 milhões. Se a gente diminuir um dia que seja o tempo de internação ou diminuir custos nessa grandeza que a gente mostrou no Sistema Único de Saúde, a gente está fazendo uma política social muito importante para essa quantidade de doentes cirúrgicos que a gente tem. Mas acho que num país como o nosso, existem outras prioridades, obviamente, né? Existe o câncer de próstata, o câncer de mama, o câncer de cólon, né? Uma série de outras prioridades, mas o fato é que até hoje nenhum gestor em nível federal deu uma atenção para essa questão de procedimentos cirúrgicos no país. Seria muito bom. Muito bem, quem sabe, né, algum dia. Muito bom. Professor Saad. Não, eu só queria agradecer mais uma vez ao professor José Eduardo, que é nosso amigo já de... Também foi meu R3 quando eu era interno da Gastro, né? Muito obrigado por tudo, excelente apresentação. Esperamos contar com o senhor mais vezes aqui. Obrigado. Grande prazer te ver, Saad. Forte abraço. Os nossos colegas da cirurgia plástica, o professor Miguel Sabino. Excelente apresentação, professor Aguilar. É interessante que na cirurgia plástica, que na grande parte dos procedimentos são procedimentos de realização e recuperação rápida, agora está muito em voga os protocolos de recuperação rápida para diversas cirurgias. Isso tem sido muito chamado em congressos, né? E acho que reduzir tempo de permanência hospitalar dos nossos pacientes é uma etapa fundamental, inclusive do ponto de vista de segurança. Então, achei muito legal a apresentação e aplicando isso para outras possibilidades, para diversas possibilidades na área cirúrgica, né? Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Professor Luiz Nakano.
que é da cirurgia vascular. Não, só queria agradecer aí a oportunidade de escutar essa brilhante palestra e aprendemos muito aí com o professor, né? Isso nos orgulha muito aí. E obrigado pela os conhecimentos aí apresentados e que a gente consiga levar adiante aqui dentro da escola também, né? Que é muito importante isso, né? De fazer uma gestão mais consciente, né? De todos os recursos. Então, só agradecer mesmo. Parabéns, professor. Muito obrigado, professor Nakano. A professora Mariângela Tardelli, ela é anestesiologista, né? Eu conhecia ela, provavelmente, e ela é a vice-chefe aqui do departamento. Né, professora? Eu estou sem a câmera, porque eu estou aqui na escola e o computador não tem câmera, só estou ouvindo. Mas eu fui a veterana dele, porque eu me formei em 75. Eu achei excelente o Falcão, que tem liderado essa proposta, não só aqui na escola, mas na Sociedade Brasileira de Anestesiologia e também junto à Confederação Latino-Americana de Anestesiologia. Ele faz parte também da World Federation, né, Society of Anesthesiologists, e tem liderado bastante. Ele foi bastante modesto aí na apresentação dele e não destacou esses outros locais que ele vem, vamos dizer assim, não implementando, mas divulgando essa questão do acerto, né? Então, acho que isso é muito importante. Agora, só uma coisa que me incomoda muito, não só, isso sempre me incomodou, desde a residência, não só essa questão do jejum prolongado, mas também esse acesso venoso ao paciente que não necessita de reposição hidroeletrolítica à noite, né? E eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa destacar entre os cirurgiões, porque coloca o jejum a partir das 22 horas e coloca lá a bendita solução glicosada com potássio e sódio para manter veia, né? Então, não tem sentido, porque todos nós jantamos por volta das 20 horas, vamos tomar café às 5h30, às 6 da manhã, e nem por isso a gente fica com soro, né? E estamos mais de 8 horas em jejum, ficamos mais de 8 horas em jejum. E é uma coisa que eu tenho reiterado entre os alunos do 6º ano, porque eu fico com o internato, de não colocar esse acesso venoso, porque o paciente não dorme direito por conta do acesso venoso, não há a mínima necessidade, a não ser, evidentemente, aquelas situações indicadas, principalmente para reposição hidroeletrolítica, e mesmo assim eu percebo que não tem sucesso. Os pacientes chegam aqui com acesso venoso, e habitualmente um acesso com um dispositivo pouco calibroso, que não serve para anestesia, então é mais custo e também um transtorno maior para o paciente. Então, eu gostaria que isso também, essa discussão ou essa colocação fosse implementada entre os residentes, né? Para que não coloque essa reposição volêmica absolutamente desnecessária no pré-operatório. Mas excelente exposição, muito obrigada. Obrigado, professora. Bom, obrigado, Mariângela. Essa sua colocação serve também para o pós-operatório. A gente vê muito pacientes que já voltaram à dieta em qualquer consistência e ainda permanecem com hidratação venosa, em vez de deixar apenas um scalp para a medicação, continuam recebendo fluidoterapia, né? Então, isso aqui no acerto, a gente tira o soro, mantém um scalp para medicação e o residente que prescreve soro no pós-operatório, para quem já está com dieta, precisa explicar na visita por que está prescrevendo soro ainda, né? É uma medida muito importante, explicar por que o paciente ainda está tomando soro, se já tem dieta liberada e pode hidratar por via oral. Às vezes precisa, mas muitas vezes não. Perfeito, perfeito.
Professor Edson Cury, que cuida das nossas criancinhas. Bom, não me sobrou muito, além de reforçar os elogios à brilhante apresentação, aula linda. E a cirurgia pediátrica e a pediatria, de uma forma geral, sempre esteve muito atento a isso, né, Zé Eduardo? Porque se tem alguém que é mais sensível e frágil a essas alterações, é o recém-nascido, e particularmente o recém-nascido prematuro, que é aquele que frequentemente é cometido de malformações congênitas. Então, há muito tempo já se fala nisso, há muito tempo já se conduz dessa forma. Há muito tempo, os bebês recém-nascidos, que têm aleitamento, sobretudo natural, têm um jejum muito mais reduzido, de 3 horas, 3 horas e meia apenas, porque o esvaziamento gástrico é o adequado. A atenção superlativa à possibilidade de hipoglicemia nos jejuns prolongados, porque todos nós sabemos da gravidade de fenômenos hipoglicêmicos no período neonatal, particularmente no cérebro pouco desenvolvido de um recém-nascido, de um prematuro. Adorei a sua apresentação, parabéns, aprendi bastante. Muito obrigado, Edson, muito obrigado. Professor Carlos Haru, que mexe bastante com doente com câncer, né? Parabéns, professor Aguilar, gostei muito também da sua apresentação. Eu coordeno o grupo de esôfago e estômago e é claro que dentro das nossas limitações temos aplicado com sucesso os princípios de recuperação acelerada, né? Particularmente nas cirurgias de refluxo e de acalásia. Cirurgia bariátrica também seria um campo ideal para a aplicação desses conhecimentos. Infelizmente, nós não podemos mais fazer cirurgia videolaparoscópica para bariátrica, né? Nós estamos limitados às condições locais que acabam levando a cirurgia a ser aberta. O meu comentário é que eu acredito que esse princípio em cirurgias coloretais ele é brilhante, eu acho que é plenamente factível de ser aplicado, inclusive com a alimentação, evitando jejum prolongado, né? Mas lidando com os pacientes de esôfago e estômago, que muitas vezes têm obstruções por estenoses de natureza neoplásica, né? A gente tem uma certa limitação em aplicar plenamente esses conceitos de recuperação acelerada, né? Ou evitar o jejum prolongado. Mas, assim, no restante, eu estou de pleno acordo, né? Eu acho que a questão da hiperidratação, da colocação de sondas, a tentativa de reintroduzir mais precocemente a alimentação, ela é realmente necessária, né? E a gente tem conseguido, em algumas cirurgias em particular, aquelas bem padronizadas, obter essa alta precoce, né? Na videolaparoscopia para as benignas, a alta tem ocorrido, em geral, logo no primeiro dia de pós-operatório. Ainda não chegamos ainda na fase de conseguir dar alta no mesmo dia da cirurgia, infelizmente. Obrigado. Muito obrigado. O professor André Ibrahim Davi, que ele trabalha muito com transplantes, inclusive com transplante de fígado, transplante de intestino. Gostaria de ouvir a sua opinião, professor André. Boa tarde a todos os professores. Obrigado pela possibilidade de rever o acerto, que é uma modalidade que a gente discute já há bastante tempo. Obrigado, professor Aguilar, de ter trazido novamente esse tema importante. Nós, no transplante, a gente pratica o acerto há mais de 20 anos, porque a gente está com pressa que o órgão precisa ser utilizado e a orientação é de ficar em jejum quando está vindo para o hospital. Então, muitas vezes o paciente acabou de fazer uma refeição e a gente chama ele para vir para o hospital para receber um órgão. Então, realmente é uma situação bastante corriqueira para nós, mas com a preocupação da segurança que foi salientada aqui, que realmente, dependendo da dieta, o esvaziamento gástrico não seria tão rápido e, eventualmente, a doença de base, muitas vezes a cirrose, pode ter também uma gastroparesia, quando já tem um edema de alça, até um edema de parede gástrica. Então, de alguma maneira, a gente acaba tendo experiência e eu não lembro de ter tido um problema de broncoaspiração na indução anestésica, nada semelhante. Da mesma maneira, do outro lado, o transplante de intestino é uma modalidade que a gente também procura, o quanto antes, iniciar a dieta desses pacientes. Claro que o enxerto intestinal, ele demora mais, ele faz um íleo verdadeiro. A gente tem que respeitar isso.
mas sempre com uma dinâmica de ofertar nutrientes pela via enteral o mais rápido possível, né? Confirmando aí os dados que o professor Aguilar colocou para a gente na apresentação. Então, é uma satisfação a gente hoje fazer parte de um time tão seleto de professores que não só tem uma história muito grande na cirurgia, como ainda continuam na ativa aí, trazendo essas informações e influenciando os mais jovens. E como foi comentado pelo Dr. Falcão, realmente o problema cultural, né, do que foi estabelecido como dogma, a gente precisa ir mudando aos poucos. E muitas vezes eu vou salientar, esse dogma não é só dos cirurgiões. Muitas vezes a enfermagem, o centro cirúrgico bloqueia, não chama o paciente porque não está em jejum, a enfermeira dá endoscopia e por aí vai. Então, acho que essa educação continuada ela tem que ser feita multidisciplinar, não só entre os colegas. Eu acho que esse é um dado importante aí que, como professores de cirurgia, a gente tem que realmente disseminar esse conhecimento para além da nossa rodinha, vamos dizer assim. Obrigado, professor, pela apresentação. Obrigado, professor Davi. Uhum. Bom, nós temos aqui o residente, é o Felipe, né? Felipe, você tem... o pós-graduando, perfeito. Desculpe. Então, você tem algum comentário, Felipe? Bom a gente ouvir os jovens também. Alô, Felipe? Felipe não está? Ô, Felipe? Alô? Você está sem som. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Felipe. Pode falar. Não, brilhante apresentação e o comentário dos professores, excelente. Eu corroboro muito com o professor Miguel, somos da mesma disciplina, em que essa disposição, né, e essa proposta de encurtar internações e melhorar a dinâmica do centro cirúrgico com relação ao paciente é de fundamental importância. Obrigado. Ok. Obrigado. Nós temos também o Dr. Fábio Peterlini, que, além de ser cirurgião pediatra, ele é administrador também de hospital. Qual que é o seu comentário? Professores, boa tarde. Parabéns, professor José Nascimento, por toda essa história que o senhor veio apresentar há pouco. E que desde 2001, quando a gente viu nascendo o Grupo Europeu de Recuperação Avançada, a gente vibrava pela aplicação custo-efetiva da quebra de paradigmas. Uma busca do custo-efetividade, utilizando-se a fisiologia e rompendo com o histórico que, sobretudo para o cirurgião pediátrico, trazia aquelas velhas discussões de tempo de jejum, buscar o simples, evitar a obstinação terapêutica, adequar as necessidades fisiológicas à farmacologia, não tenha dúvida que vai trazer resultados assistenciais e administrativos que são importantíssimos para a sustentabilidade, tanto do paciente quanto da estrutura propriamente dita. Então, é muito bem-vindo ouvi-lo, é muito bem a tropicalização do ERAS que o Alberto trouxe, com o engrandecimento dos conceitos, e acho até que a gente já viu isso com a aplicação na prática, acho que a gente podia acelerar um pouquinho em tornar isso realidade em todos os serviços, quer públicos, quer privados, quer públicos privados. Parabéns mais uma vez, professor. Obrigado, professor José Carlos. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Mas gostaria de saber se tem mais algum colega que quer falar. Eu gostaria de convidar o professor Gaspar para encerrar, né, quais são os comentários dele finais, que ele é o nosso professor aqui da gastrocirurgia, professor titular, e que é muito amigo também do professor José Eduardo Aguilar, né? Professor Gaspar?
Não tenho nenhum comentário, apenas reiterar tudo que foi falado de bom. O conteúdo é muito importante e muito bem apresentado, e o Zé Eduardo tem uma didática excelente, foi muito bom novamente, Zé, como todas as vezes. Parabéns aí, muito bom revê-lo. Prazer, Gaspar. Também. Bom, professor Zé Eduardo Aguilar Nascimento, muito obrigado. Realmente, nós nos sentimos bastante felizes em vê-lo novamente e também receber esses ensinamentos importantíssimos, que é o cuidado com o paciente, porque às vezes o indivíduo fica preocupado em fazer grandes cirurgias e esquece, às vezes, de uma coisa que acho que é simples, não é, que é o cuidado pré-operatório e pós-operatório. Isso também é de grande importância para o resultado cirúrgico, né? Então, imagine só, discutir o jejum e discutir alimentação precoce, eu acho que isso é fundamental, não só para o paciente, mas também para a sociedade, porque, como o senhor mostrou aí, isso encurta internação e o que economiza também, aumentando as possibilidades de mais cirurgia para outros pacientes. Então, meus parabéns, muito obrigado pela excelente palestra, né? E quando vier aqui a São Paulo, por favor, venha aqui no departamento, será muito bem recebido, não só no departamento, mas em toda a Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado, um forte abraço. Viu? Muito obrigado, professor Zé Carlos, é um grande prazer ter participado dessa reunião. Muito obrigado a todos vocês. Tá bom, muito obrigado. Agora nós vamos continuar a reunião. Se o senhor quiser permanecer, é um prazer. Eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião. Tá bom. Daqui a pouquinho. Muito obrigado, então, tá?